Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro 1. Não vou ler, não vou mandar abrir não, porque todos sabem, todos conhecem. Isaías 1:19. E Isaías 1:19. O assunto fala assim: se quiseres e se ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. Esse é um texto que vai ficar bem isolado. Agora tem 2 Reis, capítulo 6. Esse assunto nós vamos ler, porque nós vamos ter que falar um pouco sobre esse assunto. 2 Reis, capítulo 6. Começando no verso 25. Vamos lá então. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, fala assim: espera um pouquinho, pastor. Segunda Reis, capítulo 6, verso 25. 24. Aconteceu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Ele cercou a Samaria. Os sírios, eles cercaram a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo, titica de pombo, por 5 peças de prata. Aconteceu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, está falando agora de Deus, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: essa mulher me disse: me dá o seu filho para que hoje comamos, e amanhã eu darei o meu filho para que também comeremos. Então cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: agora me dá o seu filho para que comamos. E ela escondeu o seu filho. E aconteceu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim: me faça Deus
Me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Que ameaça séria, né? Um profeta, né? Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse eles aos anciãos: viste como o filho do homicida, está falando do rei, mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Vai estar na porta de Samaria. Porém, o capitão, ou príncipe, ou líder, ou conselheiro, em cuja mão o rei estava encostado, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, não janela, janelas, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que você vai ver com os teus olhos, porém não comerás do que você vai ver. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: essa entrada da porta é da porta de Samaria, tá, queridos? Para que estaremos nós aqui até morrermos. E se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos deixarem, também somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial, arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios
ruído de carro e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vir contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial que estava, fugiram todos daquele lugar para salvarem as suas vidas. Chegaram, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas, e nós calamos se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem vozes de homem, porém só cavalos que estavam atados ou amarrados, jumentos atados, e as tendas como estavam antes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimado estamos. Vamos para o verso 16. O verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o profeta, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim aconteceu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão tinha falado ao homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor, se o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verá com os teus olhos, porém você não vai comer. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
E soberano Pai, dai-nos nesta noite a Tua palavra, traga-nos clareza. Estamos iniciando uma série de mensagens, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco. Queremos que o Senhor venha ser exaltado, que o Senhor venha ser glorificado. Dai-nos entendimento, dai-nos revelação, e venha ser glorificado o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O assunto desta noite, já na série Destino, nós vamos estar falando o seu destino está em crer ou duvidar. Se você crer, o seu destino vai ser um. Se você duvidar, o seu destino vai ser outro. O nosso destino sempre vai estar dentro destas duas colocações. Então, queridos, vamos lá. Nesse tempo, a palavra do profeta era a palavra que mudava toda a história. Não era a palavra do rei. Todos os conselhos, ou o que o profeta falava, era o que ia acontecer. E o profeta, então, ele está dentro de casa com os anciãos, e de repente, o Espírito do Senhor traz ao coração dele: olha, está vindo mensageiro aí, e esse mensageiro está vindo, e logo atrás está vindo o rei, e ele falou que hoje vai tirar a cabeça do meu pescoço. Quer dizer, antes de chegar a notícia, já chegava, o Senhor já falava com ele. Mas tem um detalhe desse texto, que daqui a pouco eu vou entrar, muito importante, que vocês talvez vão fazer uma descoberta. Então o rei agora mandou aquele servo ir até o profeta. Mas a palavra do profeta, vou repetir, todos sabiam que quando o profeta falava, a voz era de Deus. O profeta falava, a voz era de Deus, porque Deus confirmava na boca do profeta o que ia acontecer. O profeta era o único que poderia declarar o livramento ou a morte. Ele era o único que podia declarar ou o livramento ou a morte. O povo não procurava mais soluções de crises financeiras nos bancos com o patrão. Toda crise ele já procurava o profeta, porque sabia que o que o profeta falava era o que estava para acontecer. E isso se tornou muito sério, porque ou você acredita na palavra do profeta, ou você começa a buscar refúgio em outro lugar. A palavra em Crônicas capítulo 20, verso 20, eu lembro muito do meu cunhado, o esposo da Penha, fala assim: creia no Senhor teu Deus e estarás seguro. Creia nos teus profetas e prosperareis. Então o profeta, ele tinha uma palavra muito séria. A palavra do profeta era a voz de Deus naquele lugar. Quando a palavra do profeta era liberada, a palavra
então começava a desatar situações. A palavra do profeta liberou, então as situações começavam a se desatar. Por exemplo, se tiver alguém aqui desempregado, e viesse ao profeta e falasse assim: olha, eu sou desempregado e preciso trabalhar com urgência. O profeta dava uma palavra: amanhã, nesta mesma hora, você pode ir na Chocolate Garoto, que lá tem uma vaga para você. Estou falando com o Chocolate Garotos porque chegou um tempo que todo mundo queria trabalhar lá, né, Júnior? Todo mundo queria trabalhar na Chocolate Garoto. Hoje não sei como funciona. Então o profeta fala: amanhã, quase nessa hora, tudo vai começar, ou tudo vai mudar. Amanhã, nesta hora, tudo vai mudar. Mas teve um incrédulo, que é o assunto que estamos falando. O seu destino está em crer ou não crer. Você hoje vai sair daqui bem diferente do que você entrou. Ou você acredita na palavra do profeta que fala com você, ou você coloca dúvida. Porque a palavra que vai ser liberada para você hoje vai mudar o seu destino. Vou repetir. A palavra que o Senhor vai me trazer para liberar, a palavra profética para a sua vida, vai mudar o seu destino. Falo isto debaixo de uma cobertura do Espírito para a sua vida. Para a sua vida, você que está assistindo de casa, a história vai mudar, a coisa vai mudar através da palavra liberada que vai acontecer hoje. Tem alguém aí que crê? Então, queridos, um príncipe ou capitão que estava junto com o rei, que também era conselheiro do rei, onde o rei sempre apoiava os seus braços. Qual o tema? Seu destino está em crer ou duvidar. Olha o destino deste homem. Olha o que ele falou. Ele fala assim: só se Deus abrir todas as janelas do céu, mesmo assim é difícil de acontecer. Queridos, era o único, o profeta era o único que tinha relacionamento com Deus para liberar a palavra que ia mudar a história, que ia mudar o destino. Eu quero falar para você, o seu destino na faculdade, o seu destino no seu trabalho, o seu destino financeiro, o seu destino sentimental, tudo pode mudar hoje com a palavra que vai ser liberada. O destino pode mudar hoje. O seu ministério, o seu chamado ministerial pode mudar hoje com a palavra que vai ser liberada do profeta que fala com vocês. Por que aquele homem, ele não vai ver? Por que aquele homem não vai ver? Aquele homem, aquele capitão, aquele conselheiro,
ele não vai ver, porque ele foi irônico ao poder de Deus. Foi irônico ao poder de Deus. Toda vez que você duvida do poder de Deus, você está provocando o poder de Deus em fazer algo na sua vida. Você está provocando. Então ele criou uma dúvida. E toda vez, porque Samaria estava numa crise financeira, estava passando fome, e de repente o rei sai com mais a sua equipe e começa a sentir um cheiro de carne. Um cheiro de carne. E esse cheiro de carne não podia ser normal, porque a cidade estava passando por crise, por fome. Não podia ser normal. E aí uma mulher começa a gritar, começa a falar com ele. E na hora que começa a falar com ele, fala assim: olha, esta mulher, ela combinou comigo que ontem eu podia matar o meu filho para nós comermos, porque hoje nós comeríamos o filho dela, e agora ela não quer dar o filho dela. A situação era tão séria que eles estavam comendo os próprios filhos. A crise era tão séria que eles estavam comendo os próprios filhos. Dizem que foi uma das piores crises financeiras que houve em Israel nesse tempo. Os historiadores, teólogos, falam que foi as piores crises que houve nesse tempo em Israel. Porque quando chega a crise, chega vários questionamentos. Isso eu quero ser bem claro. Todas as vezes que tem crise, tem questionamento. E 4 questionamentos. 1 é sobre a existência de Deus. 2, até quando vai durar? E queremos que tudo passe rapidamente. Será que isso não vai acabar? 3, o que Deus vai poder fazer diante dessa situação? O que Deus pode fazer diante dessa situação? 4, será se o Deus fizer, vai transformar a situação por completa? Quem já passou por crise, qualquer tipo de crise, sentimental, financeira, ministerial, quem já passou por crise aí? Crise, ela sempre vai trazer o questionamento. Por que Deus? Para que Deus? Qual é o motivo que Deus está fazendo isto? Continuando, queridos, o problema é que na hora das crises, qualquer palavra nos faz duvidar que Deus vai fazer, e é nessa hora que vai definir o seu destino. O que Deus vai fazer? Primeira coisa, queridos, não perca o foco. Não perca a fé. A mesma coisa que Deus falou ali com você, aquela voz, ela vai te seguir até o final, para concluir o que Deus tem que fazer na sua vida. Os irmãos entenderam? O que Deus te falou ali, você não pode perder a sua audição espiritual.
Deus não te falou? Qualquer voz pode falar com você, mas segue, porque Deus vai concluir. O que Deus falou com você, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando estamos focados na crise, nós, ou as pessoas, quando estão focados na crise, sempre vão duvidar de qualquer palavra de Deus, ou que Deus vai nos falar. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele é profeta mesmo? Então falamos qualquer palavra, e essa palavra que você vai falar pode definir o seu destino. Pode definir o seu destino. Na hora da crise, na hora da pressão, pode definir o seu destino. Então cuidado, para quando você decidir sobre o que Deus quer falar com você. Cuidado na hora que você estiver em crise, em que você estiver chorando por causa de qualquer situação. Fica atento ao que você vai estar falando com Deus, porque é ela que vai definir o seu destino. Ela que vai definir o seu destino. Nós precisamos ficar atento com que vamos, ou com quem vamos tomar conselho no momento da crise. O momento da crise não vai atrás de conselhos de qualquer um. Se possível, busca um profeta, e aquele profeta vai estar liberando uma palavra de vida para você, e a crise vai sair da sua vida. A crise vai sair. Quando você está em crise, a primeira coisa que você tem que fazer é não perder o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco. Esse homem fez uma declaração, e nessa declaração ele faz uma declaração muito irônica ao profeta. E nessa declaração que ele faz, irônica ao profeta, ele provocou o poder de Deus. Ele provocou o poder de Deus. Nem se Deus abrisse todas as janelas, se vocês nunca observaram, no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus está se referindo a abrir algo, Ele não fala em porta, Ele fala em janelas. Se vocês nunca observaram, para observar. Sobre janelas. No Novo Testamento, você vai ouvir sobre portas. Se vocês nunca observaram, para observar. E ele falou assim, com uma voz, aquele tom irônico, falou ao profeta, ele provocando o poder de Deus. Mas naquela hora, ele abriu uma oportunidade para provocar milagre. Agora preste atenção, ele provocou milagre, mas também provocou o destino dele. Então não seja irônico com Deus. Creia que Ele vai fazer mudar a sua história. Ele vai fazer mudar a sua história. Eu creio, queridos, Deus não me trouxe para este lugar à toa. Nós não mudamos, saímos daquele espaço lá para vir para cá à toa. Pode ter certeza, porque eu tenho uma oração há mais de 15 anos que eu faço. E a oração que eu sempre faço, eu estou no monte, sempre eu faço essa oração.
Deus, não permita que eu avance sem que o Senhor não vá comigo. Se for para eu ir sozinho, que o Senhor me trave. Então, se eu estou aqui, é porque o Senhor me trouxe para cá. Não sei qual estratégia que Deus ainda vai fazer aqui. Eu estou buscando de Deus ainda o que Deus vai fazer neste lugar. Mas eu já estou pronto para tudo que Ele quiser fazer, que Ele se sinta à vontade em minha vida. Amém? A infidelidade daquele homem, foi que ele ironizou e não creu, e por isso ele assinou a sentença do seu destino. Ele assinou a sentença do destino. Quantas pessoas estão assinando a sentença do seu destino, por sair daqui da igreja, após uma palavra, esquecem tudo e não mais fala daquilo que ouviu aqui, não levam para casa. Não assine a sentença do seu destino para pior. Continuando, já observaram que no Antigo Testamento, eu acabei de falar para vocês, abria-se muito as janelas. Vou falar aqui alguns fatos. Quando entregamos os dízimos, o que o Senhor fala? E eu abrirei porta ou janela? Portas. Vamos abrir aí Malaquias. Malaquias 3. Oi? Teve um rapazinho ali da sala de EBD. E eu abrirei janelas. Amém? Deixa eu explicar a vocês. Nós vamos ler outro texto aqui. Noé, quando passou o período do dilúvio, ele abriu o quê? Porta ou janela? Janela. Raabe, ela morava na divisa de um muro em Jericó, e ela via pela porta ou pela janela? Pela janela. E Deus estava fazendo aquele povo sofrer. Mas quando viu os espias, ela viu pela janela. Ela viu pela janela. Mas tem um detalhe: ver pela janela é abrir a janela, porque você vai ter a revelação. Depois que você tem a revelação, você abre a porta, e a bênção vai entrar pela porta. Os irmãos entenderam? A bênção entra pela porta, mas a revelação você vai ter pela janela. A revelação você vai ter pela janela. A revelação sempre vai ser pela janela.
Mas as bênçãos, quando ela chegar em sua vida, ela vai vir pela porta. Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, não é na janela. Se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus fala assim: eu sou a porta por onde entra as ovelhas. Isso é tudo no Novo Testamento. Então a revelação, ela vem pela janela, mas as bênçãos, elas vêm pela porta, porque você precisa ter a revelação, ter a visão, para depois abrir a porta, porque a bênção vai chegar na sua casa. Amém? Continuando, olhar pela janela vai fazer você ver o que os outros não conseguem ver. Olha pela janela. Os fofoqueiros também entram ficam olhando pela janela, né? Mas depois a maldição entra pela porta. Continuando, queridos. Olha pela janela, olhar pela janela vai fazer você ver o que os outros não viram. Um dos homens mais ricos do mundo criou um programa, e nesse programa tem que abrir nelas o quê? Janelas. Alguém conhece esse homem? Bill Gates? Ah, não, tem que abrir a janela tal. Abre a janela tal. Aí você vai tendo a revelação do que vai acontecendo. Então, quando você abrir janela, você vai ter revelação. Quando você abrir a porta, a bênção vai entrar. O homem ouve o profeta e não acredita. E a Bíblia diz que estava 4 homens. Isso aqui é profundo. Que estavam 4 homens fora, assentado à porta de Samaria. Olha aí. E esses homens, eles eram 4 leprosos. 4 leprosos. Eles estavam sentados à porta de Samaria. E para entrar, porque os leprosos não podiam ficar no meio das outras pessoas. E eles estavam com fome. Alguns teólogos dizem que um daqueles 4 homens era Geazi, aquele que uns capítulos atrás aí, que antecede, é aquele que estava com o profeta, o profeta deu a bênção para Naamã e ofereceu dinheiro para o profeta não quero o seu dinheiro. E Geazi, com o olhão ganancioso, não, eu quero esse dinheiro. E deu um tempinho, o profeta entrou, ele foi atrás de Naamã. Chegou lá, Naamã, é porque o profeta não quis o dinheiro, mas eu quero. E quando retornou, o profeta falou assim: onde você foi? Foi ali, tá? Você foi atrás, né? Fica sabendo de uma coisa: a mesma lepra que estava nele agora está sobre você.
Queridos, nunca vendam aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu de graça, dê também de graça. Naamã, segundo alguns teólogos, era um desses 4 homens que estava à porta. Opa, então quer dizer, perdão, Naamã não, Geazi era um desses 4. Então quer dizer que Geazi conhecia a voz do profeta. Quando o profeta falava, acontecia. Então Geazi, acredito que está assentado na beira, na porta, assentado perto de Samaria, e começou a conversar com os 4, porque ele já entendia a voz do profeta, e falou assim: bom, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se a gente entrar para dentro de Samaria, para dentro dos sírios, que os sírios tomaram, a gente também vai morrer. Vamos entrar. Guardem isso, hein? Olhem para cá. Morram, mas morram caminhando para a vitória. Morram, mas morram andando em direção ao seu destino. Olha, a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se sair, eles vão matar a gente, que veio matar, mas que a gente vai lá. Nunca pare. Sempre vá em direção ao seu destino. O seu destino é mais importante. Você não pode, vou ficar aqui porque não vai acontecer nada. Você precisa sair e ir em direção ao seu destino. Não pense que Deus fez a promessa para você e agora você tem que ficar sentadinho, aguardando, esperando. Deus tem algo grande para você e você precisa andar em direção ao destino. Então Geazi, o que faz? Eu só lembro de você, Rafael Oliveira, quando eu faço isso. Eu só lembro de você. Então o homem ouve o profeta e não acredita. E a Bíblia diz que estava 4 homens fora, sentados à porta. Um desses homens diz: se ficarmos aqui, morreremos. E se entrarmos na cidade, nos mataremos. Já que vamos morrer, de qualquer maneira, vamos morrer, mas vamos morrer caminhando. Vamos morrer, mas vamos morrer caminhando, indo em direção ao destino. Olha, quero falar para você, mesmo que você esteja fraco espiritualmente, você está em casa, mesmo que você esteja fraco espiritualmente, não morra sentado aí. Não morra sentado aí. Você precisa. Eu vou para lá, vou para a igreja. Mas a palavra, venha para a igreja. Se tiver que morrer, que vai ser muito difícil você morrer aqui, mas saia de casa e venha em direção à sua felicidade. Eles decidiram: eu vou em direção ao meu destino. Geazi, então, como diz alguns teólogos, ele sabia, ele conhecia a voz do profeta, e ele decidiu: eu vou em direção ao destino. Vem comigo. Queridos, a coisa foi tão séria que quando eles se levantaram e começaram a entrar na cidade, os sírios saíram correndo,
porque o barulho do andar deles era como o andar de um exército. Os leprosos agora estão andando como um exército. Eles vão andando e andando e andando e andando. E os sírios de repente ouvem um barulho. Que barulho é esse? Eu acho que eles convocaram o exército dos heteus, dos egípcios, estão vindo agora para matar a gente. Largaram cavalo, jumentos, largaram tudo atados, porque 4 homens estavam decididos a ir em direção ao destino. Indo em direção ao destino. Quando você vai em direção ao destino, a história muda. A história muda. Eu não tenho medo do destino. Eu nasci para vencer e vou vencer. Eu fui preparado para a guerra e não vou retroceder. Amém? Continuando. Decidiram em se levantar, em caminhar para mudar o destino. Guardem isto. Quando você se apropriar dessa palavra, eu vou me levantar e vou caminhar em direção ao meu destino. Você vai mudar a história da sua família. Você vai mudar a história da tua igreja. Você vai mudar a história do seu bairro. Você vai mudar a história de alguém. Mas enquanto você estiver parado, murmurando, reclamando, você não vai conseguir mudar a história de ninguém. E você vai morrendo a cada dia espiritualmente. Então, nesta noite, você precisa se levantar. Eu vou me levantar. Eu não vou morrer aqui parado, porque se existe um chamado, se existe um destino, eu vou em direção a ele. Você pode sair daqui decidido e crendo nessa palavra, ou sair daqui com dúvida, mas o seu destino já vai estar traçado. O seu destino já vai estar traçado. Ou você decide hoje, agora, eu vou em direção à minha vitória, eu vou em direção às minhas conquistas, eu vou em direção à minha faculdade, eu vou em direção, e não tem jeito, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou fazer, porque o meu destino não depende somente da palavra do profeta, mas depende agora do meu passo que eu vou andar. E eu quero falar uma coisa para você: dê o passo, porque o chão Deus coloca. Mesmo que você não esteja vendo o chão, mas dê o passo, porque o chão é Deus quem vai colocar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus pode mudar toda uma história. Eu quero que você olhe aqui, olhe para mim. Olhe para mim. Vou falar primeiro com essa parte de cá. Presta atenção. Deus pode mudar toda uma história, todo o seu destino, a partir de agora, em que você decidiu uma coisa: eu não vou ficar sentado aqui, eu vou entrar na cidade.